O que acha da pessoa falar que Jesus usaria arma se fosse liberado? Mas se Jesus fosse para uma guerra, se Jesus estivesse no meio de uma batalha, você acha que ele ia estar com o que na mão? Pão? Oi, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Recentemente rodou nas redes sociais um tema um tanto polêmico. Bom, como vocês podem perceber, este pastor disse que em uma situação de guerra, Jesus estaria armado. Também foi possível ver esse tipo de imagem. Sim, isso é um 3/8 na marcha para Jesus. Com isso, muitas pessoas passaram a questionar uma das dúvidas mais estranhas que eu já vi na internet, né? Eu ando navegando na internet e vejo cada coisa que inclusive devia ser um pecado, tá ligado? Navegar na internet. Mas beleza. Jesus é a favor das armas? Então com isso eu resolvi responder de forma mais técnica possível, tá legal? E novamente, eu não vou nem mendigar like, curtida, escambau 4, porque hoje eu tô muito orgulhoso, não quero saber disso não. De jeito nenhum serei um dos seus homens. Mesmo que controle meu corpo e meu coração, não obedecerei às ordens que você me der. Bom, primeiramente a gente tem que entender da onde veio essa ideia de cristão armado e etc, né? Porque desde que eu era pequeno eu nunca tinha notado ou percebido que havia isso, tá ligado? Mas vamos fazer uma análise. De onde que veio essa ideia de grupos evangélicos estarem apoiando as armas? E fica nítido que esse apoio já existia, porém ficou mais forte. E vem desse cara. Sim, o Bolsonaro, né? Este é o presidente do Brasil e desde sua candidatura, né, à presidência, ele defende que os cidadãos de bens têm o direito a andar com armas, tá legal? Quanto mais armas, mais proteção. Você acha que alguém vai atacar os Estados Unidos? Alguém vai atacar a Rússia? Vai atacar a China? Tem bomba atômica. Os Estados Unidos têm mais armas do que pessoas. Sim. É lá liberada a arma. É né? liberado. E aqui também não vai ser diferente. Mas Ele não vai isso deixar é passar. recomendação do próprio Jesus. Antes de ser crucificado, ele mandou quem não tem espada, vende a vestimenta e compra uma espada. Foi Pedro, vendo as suas capas. Exatamente. Ele não comprou pistola porque não tinha. Exatamente. Tem base bíblica. O que o senhor fala. Tem base bíblica. Jesus recomendou. Esse é o pensamento interpretativo número 1 que eu vou destrinchar em detalhes a partir de agora. Entendem essa ideia? Dizem que Jesus não tinha intenção aqui de dar uma ordem para que cada um dos discípulos vendessem as suas capas ou algo de valor que tinha e comprassem espadas. A ideia nessa interpretação é que tempos perigosos viriam sobre eles, assim como viriam também sobre Jesus. Perigo como assim? Perseguições, nós sabemos que isso realmente aconteceu. Nesse caso aqui, na primeira interpretação, a ideia figurada de trocar uma peça de roupa necessária por uma arma de proteção indicaria figuradamente que tempos muito difíceis viriam e eles precisariam ter coragem e ousadia, estarem preparados para grandes lutas que viriam. Os que pensam dessa forma tomam, então, Lucas 22:38, que é o próximo versículo, como Jesus reprovando os discípulos que haviam, nesse caso, entendido errado a sua fala, pois foram lá e compraram 2 espadas. Observe bem o texto. Lucas 22:38. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes, basta. Então veja bem esse trecho, basta. Aqueles que têm essa ideia, nessa primeira figura de interpretação, eles pensam que esse basta de Jesus significaria algo como, chega dessa conversa, vocês entenderam errado o que eu disse. Mas alguns entendem esse basta como Jesus dizendo o seguinte, olha, 2 espadas é o suficiente, está bom. Porém, nesse caso aqui da primeira interpretação, Jesus estaria utilizando então um tom de ironia. Por quê? Porque 2 espadas dificilmente seriam suficientes para proteger todos os discípulos e mais Jesus. E isso parece fazer algum sentido, já que 2 espadas não seriam mesmo suficientes
para a defesa de todo um grupo, caso essa fosse a intenção de Jesus, de promover defesa armada. Se as palavras de Jesus então fossem literais, certamente eles deveriam ter mais espadas compradas e não apenas 2 como foram apresentadas a Jesus. Além disso, o próprio Jesus censurou o apóstolo Pedro quando Pedro usou a espada contra um soldado romano e cortou-lhe a orelha, como está em Mateus 26, 51, 52. Observe o verso 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então Jesus está falando o quê? Guarda sua espada, Pedro. E eu não quero que você utilize ela. Veja, se Jesus queria que eles se armassem para enfrentar situações de perigo que viveriam em breve, não faria sentido Jesus censurar Pedro por utilizar a espada, não é verdade? Jesus teria que dizer então: muito bem, Pedro, você utilizou a espada do jeito correto. Bom, essa é a primeira então interpretação, uma fala figurada. Vamos ver se faz sentido. A segunda linha de interpretação é a seguinte: venda a capa e compre uma espada seria então literal. Ou seja, Jesus queria que eles comprassem, mas tinha um objetivo. Esses que pensam nessa interpretação pensam que Jesus estava querendo cumprir uma profecia, dando essa ordem aos discípulos. Preste bem atenção. Os que defendem então esse ponto de vista argumentam que o entendimento dessa fala de Jesus se encontra ali no verso 37 do capítulo 22. Observe bem o trecho. Pois nos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere o que está sendo cumprido. Então, eles pensam o seguinte, que nesse caso, a fala de Jesus para comprar espadas não teria intenção de montar uma guarda armada de proteção, ok? Mas o fato de possuir espadas entre eles era para cumprir Isaías 53:12, onde o Messias seria visto como um transgressor. Observe bem o que diz aqui Isaías 53:12. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, Jesus estaria mandando comprar espadas para que ele seja considerado como um transgressor. Então, quem defende essa ideia pensa que o verso 38, onde Jesus diz lá, basta, né? Os apóstolos ali apresentam 2 espadas e Jesus diz, basta, significa que 2 espadas estava de bom tamanho, ou seja, vocês conseguiram 2 espadas, já está bom, mas não era um tom irônico, era um tom que, olha, já dá para cumprir a profecia com 2 espadas. No entanto, queridos, podemos observar que não foram espadas que fizeram Jesus ser contado com os transgressores, mas a própria prisão dele, né, o tratamento que ele recebeu, as suas acusações, né, de estar blasfemando contra Deus, além, é claro, de estar sendo ou de ser crucificado mais para frente entre 2 ladrões. Toda essa situação é que fez com que Jesus fosse contado com os transgressores. Presbítero, qual a versão que você acha mais correta? Antes de eu te explicar, coloque você aqui nos comentários. Qual é a versão que você acha que mais se harmoniza? A número 1, que não é literal, ou a número 2, que é literal para cumprir uma profecia? Vou te dar a minha opinião, olha só. Parece-me muito mais harmoniosa a primeira interpretação. Veja, a fala de Jesus sobre vender a capa e comprar uma espada me parece realmente figurada. Essa interpretação se encaixa muito melhor em todo o contexto ali daquele texto. E Jesus utilizava muito esse tipo de ensino figurado para mostrar verdades difíceis. Aqui, no caso, ele mostra aos discípulos que eles deveriam estar armados da mesma coragem que uma espada daria a eles. Essa é a ideia. Já que o porte de uma arma geralmente traz certo conforto e coragem ao coração de alguém que está sofrendo algum perigo. Deveriam estar dispostos a sacrificar coisas importantes, e aqui entra a figura da capa sendo vendida, que era ali algo muito importante naquele período de tempo, para ter então essa grandiosa coragem que os dias seguintes iriam exigir deles. Então nós temos uma figura figurada, para que eles tivessem essa mesma coragem. No final das contas, assim como na primeira viagem que fizeram, onde não lhes faltou nada, nessa jornada, ainda que mais difícil que eles viveriam, também não lhes faltaria o necessário vindo de Deus. As circunstâncias seriam outras, mas o cuidado de Deus seria o mesmo. Então toda essa linguagem figurada
traz a ideia do cuidado de Deus e de que a ousadia do Senhor estaria sobre eles. Agora, veja, esse texto pode ser usado para defender diretamente o porte de armas de fogo em nosso tempo? Eu penso que não estava no pensamento central de Jesus tratar desse assunto de uma forma direta. Se o real significado de Jesus mandar comprar uma espada era realmente algo figurado, os apóstolos entenderam literalmente e compraram espadas. Podemos compreender em tudo isso que, mesmo assim, Jesus não impediu os apóstolos de portar essas espadas, não é verdade? Mesmo que ele ensinasse ali figurado, como é o que eu acredito, Jesus não colocou nenhuma objeção deles estarem com as espadas ali, o que ele poderia ter feito. Tanto que uma delas estava com Pedro, que a usou para decepar a orelha de um soldado. Mas é fato que Jesus não aprovou o uso incorreto desse tipo de recurso, como na forma como Pedro fez. O que demonstra que Jesus, apesar de permitir que eles portassem espadas, tinha algumas restrições na forma como elas deveriam ser usadas. Tudo isso sobre porte de armas, no entanto, carece de um pouco mais de reflexão, coisa que nós faremos mais detalhadamente em outro estudo, analisando outros textos mais diretos. Nesse estudo, nesse texto especificamente de Jesus, eu não vejo que Jesus esteja mandando comprar armas, apesar de que eu reconheço o direito que nós temos à defesa, mas reconheço também que Jesus foi severo ali na forma como esse recurso deve ser utilizado. Então, cautela. Vamos estudar isso com mais detalhes em outro vídeo, se vocês quiserem. Se você quiser que eu faça um vídeo com mais detalhes sobre porte de armas, e se tem versículo que nos fala diretamente sobre isso, você pode colocar aqui nos comentários. Se tiver bastante gente que quer, eu produzo com muito carinho e consideração aos irmãos. Bom, ficamos por aqui. Vou deixar mais alguns vídeos aqui para o seu crescimento. Até o próximo estudo. Fica com Jesus. Bom, como vocês podem ver, essa é a ideia aí do Bolsonaro, tá legal? E com isso, seus apoiadores, que são principalmente pastores, passaram a defender a posse de arma em casa. E também na rua, né? O cidadão de bem poder andar armado. E eles passaram até a fazer uma pose meio vergonhosa aí nos púlpitos, mas tudo bem. O que eu acho engraçado, né, desses pastores é que eles são aqueles caras que pregam assim: mano, é errado usar tatuagem, é pecado, você não está usando calça jeans entrando aqui na minha igreja, é pecado, cara, você fazer isso, fazer aquilo. Mas um Jesusão armado e você tem um 38 na cintura, tá tudo bem, né? Tá beleza, suave. Agora errado mesmo é você tá usando bermuda, usando chinelo ou blusa do Flamengo. Então é meio contraditório, mas vamos analisar de forma bíblica, porque a intenção desse vídeo aqui é pôr as questões políticas de lado. Eu não vim aqui nem atacar o presidente e nem atacar os pastores especificamente, tá? Bom, o Antigo Testamento é muito utilizado para defender o porte de arma, tá legal? Só que ele é repleto de violência, assassinato, estupro e todo tipo de crime. Afinal, os textos do Antigo Testamento são documentos históricos. Há divergências em alguns textos, questões pessoais, né, de interpretação, e até mesmo textos apócrifos que podem ou não ser verdadeiros. Isso aí é outro tema, outra questão, tá legal? Porém, ainda assim, ele é considerado um texto histórico. Até mesmo os mais céticos devem concordar com isso. Afinal, na arqueologia já foi encontrado alguns vestígios de que aquelas histórias no Antigo Testamento ocorreram de alguma forma, tá legal? Apesar aí da questão da fé e etc. Com isso é natural você encontrar, já que ele tem um caráter histórico, os heróis da fé, como Davi e outros heróis, Sansão, né, utilizando armas e até indo a guerras, né, porque eram questões de conflito daquela época, ok? Mas será que isso é suficiente para legalizar o cristão de hoje, moderno, a andar armado? Obviamente que não. Afinal, o Antigo Testamento possui divergências históricas com o Novo e até mesmo com o tempo atual. Nem tudo que está lá deve ser copiado pelos cristãos, ok? A gente pode ver até um exemplo do texto de Levíticos 19, 26. Até, se você ler ele quiser, pode ler até o 28, tá legal? Mas eu vou ler ele aqui para vocês. Estava escrito mais ou menos assim, depende da versão que você tem, tá legal?
Levítico 19, 26. Não comereis coisa alguma com sangue, não praticareis adivinhações nem feitiçarias. 27. Não cortareis o vosso cabelo dos lados da cabeça, nem aparareis as pontas da barba. Não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahweh, ou Yahvé, por aí vai. Perceba que esse texto aqui é o texto de Levítico, e ainda assim você vê muito cristão utilizando Levítico ainda como base doutrinária teológica. A gente tem que tomar um cuidado com isso, mas você pode perceber aqui algumas ordenanças para aquela época que hoje, hoje a gente vive diferente. A gente não pratica, por exemplo, não cortareis o vosso cabelo dos lados da cabeça, nem aparareis as pontas da barba. A gente não segue isso. Consegue perceber? E a gente também consegue encontrar ainda no Antigo Testamento, na verdade, algumas ordens para o uso de arma. E esses tipos de argumentos são utilizados para defender o porte de arma. Vou dar um exemplo aqui muito utilizado, que é o Êxodo 22, 2 ao 3. Está escrito assim: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Eu já vi que estão utilizar esse texto como exemplo para defender o porte de arma, que Deus deixava os antigos utilizarem armas, por que mudaria hoje? Então, será que os cristãos ainda devam seguir esses textos? Bom, fica claro que não. A Bíblia no Antigo Testamento possui textos específicos para aquele povo. Um exemplo de texto específico é quando ele fala para a gente não fazer cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Porque talvez naquela época houvesse esse ritual, essa prática, e Deus não era a favor desse tipo de prática. Consegue perceber? Era algo específico para aquele tempo. Você não vai ver ninguém se cortando porque alguém morreu. Aquilo era muito comum na época, tá legal? Então perceba que é uma coisa mais do contexto social daquela época. Então eu não posso utilizar esses mesmos textos como base doutrinária, para me seguir hoje. Porque se eu sigo uma parte daquele texto, eu vou ter que seguir todo ele. Eu não posso escolher a parte que eu quero. Quer dizer que eu vou escolher a parte, por exemplo, que eu não posso comer nenhuma carne que tenha sangue, mas eu posso seguir a parte que está falando da arma, porque eu quero usar a arma. Eu não posso usar a parte de cortar o cabelo, que está proibindo ali eu cortar o cabelo, mas eu posso usar a parte para não fazer tatuagem. Percebe? Eu não posso usar uma parte e ignorar a outra, do mesmo texto ainda por cima, tá legal? Isso aí é contraditório, ok? Então, fica claro que esses textos são para aquele povo específico, para aquela época. O próprio Jesus deixa claro que na nova aliança, no novo pacto, o novo testamento, como é chamado, o cristão não deva se preocupar com alguns aspectos culturais e doutrinários daquela época. Afinal, se você seguir o texto acima de todo o Êxodo, por exemplo, você, como eu disse, terá que seguir outros textos. Vou dar um exemplo de textos de Êxodo. Tem um texto que diz assim, mais ou menos, está em Êxodo 21, 20, se você quiser depois verificar. Com a aprovação divina, um escravo pode ser surrado até a morte sem punição para o seu dono, desde que o escravo não morra imediatamente. Olha, esse texto é forte, olha esse outro. Êxodo 22, 17. Não deixarás viver nenhuma feiticeira. Isso aqui foi provavelmente usado na época da antiga Inquisição, dos católicos. Com certeza eles utilizaram isso aqui como base para defender aquilo. E o texto ali de escravo, com certeza foi usado por muito escravista na época aqui no Brasil para defender a escravidão. Consegue perceber como é perigoso utilizar os textos antigos da Bíblia para defender um ponto? Vamos continuar? Olha outro texto, Êxodo 22, 19. Quem sacrificar algum Deus que não seja o único Senhor, será posto em interdito. Outro texto, Êxodo 32, 27. Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai a tornai pela arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3 mil, homens. Perceba aí, outro texto, você não vai fazer isso, né? Se você acredita que os textos do Antigo Testamento é base para você usar arma, ou é base para você negligenciar, por exemplo, dizer, o crente não pode usar tatuagem porque está escrito em Levítico, está escrito em Êxodo. Então você vai ter que seguir esses outros textos em Êxodo e em Levítico. E você não vai seguir, certo? Então fica nítido que de forma doutrinária os textos do Antigo Testamento não é base para defender o uso de armas, tá? Mas e o Novo?